Vamos começar nossa aula, galerinha? Bora? Então, olha só, bom dia para todo mundo de novo, tá? Olha só, eu vou explicar para vocês como vai ser nossa aulinha de hoje. Na aula de segunda-feira, a gente viu mais um pouquinho do conteúdo que nós estamos vendo agora, né? E eu passei uma atividade para vocês. Hoje nós vamos terminar o conteúdo e eu vou passar mais algumas atividades para vocês. E na nossa aula de amanhã, a gente vai fazer a correção dessas duas atividades, das atividades de segunda e das atividades de quinta, que é hoje, tá bom? Ok. Ok? A gente já tinha feito a aula nesse modelo outras vezes, outras semanas. A gente teve aula segunda e quinta com conteúdo e com atividade, e sexta a gente estava utilizando para fazer as correções. Então, pelo menos para essa semana a gente vai manter dessa mesma forma, tá bom? Eu queria que todos os alunos pegassem os livros, né, e abrissem na página 53, por favor. Todo mundo Já abri, abrindo o professora. livrinho. Isso, muito Já bem. abri, professora. Tá bom. Quem abriu, espera um minutinho aí para os coleguinhas abrirem para a gente começar. Professora, Hum, tem um menino que está com dificuldade de entrar na sua aula que você não está permitindo. O Arthur Gabriel, se não me engano. já permiti todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou permitindo. Ah, tá. Tá bom? Obrigada, professora. Professor, Bom nada. Oi. tem o meu amigo também, Pedro Inhofe, que tá tentando entrar na aula também, ele não tá conseguindo. Mas os Consegui que entrar. conseguiu. Mas os que estão me mandando o link aqui, eu tô aceitando. É porque eu mandei, aí demorou aqui para abrir, eu demorei para aceitar todo mundo. Agora todo mundo que pediu já está aí na aula, tá bom? Então, pronto, todo mundo com o livro aberto, preparado para a gente continuar? Professora, que página mesmo? Eu Qual esqueci. página? 52, Por causa página, que... página É por causa que eu 50, acabei de entrar. 53, desculpa, página 53. Então, vamos lá. Na aula passada, só para a gente recapitular aqui rapidinho, a gente tinha visto sobre alguns sítios arqueológicos que a gente tem aqui no Brasil e a gente também viu qual é o trabalho do arqueólogo, qual é a forma que os arqueólogos trabalham e como que eles ajudam, como que eles são importantes no estudo da história. Né? Inclusive, uma das atividades de segunda-feira foi essa atividade aí da página 52, que era para você falar um pouquinho de como que os arqueólogos produzem o conhecimento. Então, isso a gente vai corrigir essa atividade, né? Debater mais um pouquinho sobre essa questão dos arqueólogos na aula de amanhã, tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai dar continuidade no conteúdo e a gente vai falar um pouquinho agora sobre as inscrições rupestres, tá bom? Como a gente já comentou também em outras aulas, essas inscrições rupestres vocês já devem ter visto, né, em aula de artes. Talvez alguns alunos já possam ter visto um pouquinho também no ano passado esse conteúdo. Essas inscrições rupestres são o quê? São vestígios, né, de pinturas rupestres dos primeiros povos que moravam aqui, que habitavam o nosso continente, que é a América, que foram riscando, né, criando, colocando as informações que eram importantes para eles naqueles momentos e que permanecem até hoje e que nos servem como um objeto de estudo para a gente conseguir compreender um pouco melhor como que era o modo de vida desses primeiros povos, desses primeiros habitantes aqui do nosso continente, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura e eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo aí na página 53, ok? Vamos lá. Inscrições rupestres. Nas paredes de diversas cavernas do território americano, encontramos muitas pinturas e desenhos. Elas são chamadas de inscrições rupestres.
Rupestre significa feito em rocha, em referência às paredes de rocha das cavernas. Então, a gente chama de pintura rupestre por isso, porque rupestre, o significado dessa palavra é feito em rocha. Então, esses desenhos, eles eram feitos em rochas, por isso que eles têm esse nome, tá bom? A forma mais comum de arte rupestre são as pinturas. Elas eram feitas com tinta fabricada pela mistura de certos pigmentos obtidos de alguns minerais e vegetais. Tá? Pigmento, para quem não sabe, é uma substância que é encontrada na natureza e ela é utilizada como corante, tá? Então, ela dá cor para essa substância. No caso deles, era a tinta que eles produziam para poder deixar essas inscrições, tá bom? Olha só alguns exemplos. Com ferrugem, cujo nome científico é óxido de ferro, e manganês, eram produzidas as cores vermelha, amarela e ocre, né? Que é uma cor assim mais ou menos amarronzada, né? Essa cor tipo enferrujada, tá bom? Então, essa misturinha que eles faziam com ferrugem e manganês, eles conseguiam produzir essas cores, tá? Esses três tipos de cor: vermelho, amarela e ocre. Com o urucum, né, e o carvão, eram obtidas as cores vermelha, preta e marrom. Urucum, para quem não sabe, até hoje é uma sementinha, né? Muitos utilizam até hoje como tempero. Existe o óleo de urucum, algumas pessoas usam esse óleo para passar na pele e se bronzear. Tá? Então, esse fruto, né, essa semente, ela é utilizada até nos dias de hoje. E o carvão, então, nem se fala, né? Então, olha só, além de revelar o senso artístico desses povos, os especialistas supõem que as pinturas rupestres também tinham uma função educativa. Eram provavelmente usadas para ensinar os mais jovens como realizar as atividades do dia a dia, caçar, pescar, defender-se dos perigos, etc. Né? Ou seja, Aham. esses povos dessa época, eles utilizavam uma metodologia de ensinar como se fosse uma escola, entre aspas, né? Utilizavam aquelas paredes de rochas e faziam os desenhos, as inscrições deles naquele momento, para poder ensinar também os mais jovens a sobrevivência naquela época, a caçar, pescar, se defender do perigo, né? Então, essas pinturas que são encontradas nessas rochas nos remetem a muitas dessas informações, tá? Um aspecto interessante das inscrições rupestres é que elas podiam ser complementadas ao longo de várias gerações. Isso significa que uma pessoa, por exemplo, fazia um desenho ou pintura e muitos anos depois, outra pessoa acrescentava detalhes a eles, né? Então, olha o tanto que é interessante. Como que o trabalho do historiador, Iam modernizando. Oi? Iam Eles iam modernizando. deixar. É. Isso. Então, olha só o tanto que o trabalho do historiador e do arqueólogo é importante, ele é minucioso. Por quê? Porque ele consegue, naquele estudo, analisando, datando aquelas informações naquela rocha, naquelas pedras, eles conseguem até perceber que aquelas pinturas, um pedaço de. Lógico que não são todas, né? Mas em algumas ou outras, um pedaço foi feito em determinado ano e o resto da pintura foi feito, né, muitos anos depois. Ou seja, aquelas pinturas elas não eram feitas apenas por uma única pessoa e pronto. Algumas delas, não todas, mas algumas delas eram feitas por alguns povos e alguns anos depois incrementada por outros povos, tá? Em relação às pinturas rupestres, alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Não, é bem tranquilinho, né, de entender esse conteúdo. Vocês, igual eu falei, provavelmente já devem ter visto também em aula de artes, e se não viram, estão para ver também. Então, vocês vão falar de pintura rupestre, além de história, vocês também vão ver isso em artes. Professora, Oi, muitas aulas de arte, eles falam muito sobre arte rupestre, né? fala sim, porque é o início da arte aí, na arte rupestre. Foram os primeiros vestígios que a gente tem de pintura, de escrita, né, de algo nesse sentido artístico aqui no nosso
não só no nosso continente, né, mas no planeta inteiro. Então, tanto que é importante a pintura rupestre. É o começo da história, né? Então, sempre a gente vai acabar vendo isso em artes. Então, vamos lá, continuando a nossa leitura aqui, a gente vai agora para a página 54, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esses primeiros povoadores, então, aqui do Brasil, tá? A gente agora vai falar em específico no Brasil, tá? Então, vamos lá. O atual território brasileiro é uma das regiões da América habitada desde pelo menos há 10 mil anos. O mapa a seguir mostra os principais sítios arqueológicos encontrados no país, que indicam onde esses povos provavelmente viviam, tá? Então, o nosso país, né, o nosso território brasileiro, ele tem gente vivendo aqui, habitando aqui há provavelmente 10 mil anos atrás. Desde 10 mil anos atrás, né, eles estão já vivendo aqui nesse território que a gente vive hoje em dia. Pode ser que daqui a alguns anos, historiadores e arqueólogos, eles não cessam o trabalho deles. Não é porque eles já têm muita informação, muita história do nosso passado, do nosso país, por exemplo, ou de outros países também, já tem uma história que é bacana de ser contada, de ser entendida, para por aí, não. O trabalho do historiador, dos arqueólogos e desses outros trabalhadores que estão junto aqui com os historiadores, eles não param, não cessam, eles continuam buscando vestígios, continuam escavando, buscando informação, e aí pode ser que daqui a alguns anos eles encontrem vestígios, né, fontes que remetem e nos fazem levar a entender que existiam povoadores aqui antes dessa data. Pode ser que aconteça daqui a alguns anos. Mas, até o momento, de acordo com os estudos, os vestígios, as fontes, a gente acredita que é pelo menos há 10 mil anos atrás que começaram a habitar o nosso território brasileiro, tá bom? E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre os sítios arqueológicos, tá? Que são esses sítios onde a gente encontra essas pinturas rupestres, né? Esses vestígios, algo que nos remete a essa época, a esse passado, essa origem do nosso povo, tá bom? Então, olha só, lá na página 54 a gente tem um mapazinho, tá? Que tá com o nome lá de alguns sítios arqueológicos no Brasil. Então, a gente vai ver aqui, olha a legenda, o que que tem nesse mapa pra gente de informação. Todo mundo está acompanhando comigo aí no livro, né? Sim, todo mundo está acompanhando? Sim. Sim. Eu tô acompanhando. Sim. Tá, eu vou compartilhar com vocês aqui também o livro que eu tenho aqui pelo computador, porque aí, se alguém por acaso tiver sem livro, vai estar podendo acompanhar aqui também, tá bom? Deu para ver? Sim. Isso, então vamos lá. Então, olha só. Sim, professora. Se por acaso estiver ruim para você enxergar pelo celular, você pode ir olhar aí no seu livrinho também, que fica ótimo, tá? Tem Então, como vamos. dar zoom? Já dei zoom aqui o que podia dar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que que esse mapa nos oferece de informação? Vamos aprender a ler um mapa, né? Fazer a leitura de um mapa. Tem gente com o microfone ligado, desliga aí, por favor. Então vamos lá. Olha a legenda, o que é que não tem de informação pra gente. O de estrelinha são os sítios arqueológicos sem material ósseo humano, ou seja, esses sítios que estão de estrelinhas aqui no mapa, que eu estou passando o mousezinho aqui agora, eles são sítios que não têm nenhum vestígio humano, sabe? De ossos, de fósseis, de crânio. Só tem vestígios de pinturas rupestres ou de algumas ferramentas, tá bom? Agora, os que estão de triângulo, com um triângulozinho, são sítios arqueológicos com material ósseo humano. Então, onde a gente tem no mapa os triângulozinhos, a gente tem vestígios humanos naquele lugar, de ossos, né, resto de crânio, enfim. A gente tem osso humano nesses lugares onde que está com o triângulo. O que tem de quadradinho no mapa são sambaqui com material ósseo humano, tá? E que a gente tem aqui com os tracinhos, com os risquinhos azuis, a gente são com datações de 11 mil anos ou mais, e os de rosinha são com datações com menos de 11 mil anos, tá? Então, olha só,
A gente tem aqui um dos mais importantes que a gente já viu, que foi o São Raimundo Nonato. Todo mundo tá vendo aí, São Raimundo Nonato? Lá perto do Piauí, Sim. lá perto do Ceará, lá perto da Paraíba. Estão vendo, né? Professora, porque ele tem um triângulo e uma estrela. Porque lá, isso que eu ia explicar agora, porque lá ele tem sítio arqueológico tanto com ossos, com vestígio de ossos, né, de humanos, e também tem sítios arqueológicos naquela região que não tem ossos humanos, não tem vestígios humanos, só as pinturas e alguns materiais, entendeu? Deu para entender? Sim. Então, vamos prosseguir. Então, isso aqui é o que a gente tem de informação desse mapa. Isso aqui foi o que o mapa nos trouxe de informação. A gente acabou de fazer uma leitura, então, desse mapa. A gente consegue ver vários outros, né, estados com sítios arqueológicos, né, que alguns têm ossos, outros não têm, mas todos são de extrema importância para o estudo da história dos nossos povos, tá bom? Aí tem a atividade da página 53, que foi a número 1, 2 e 3, que eu também passei segunda-feira, que a gente vai corrigir amanhã. E a gente vai continuar aqui rapidinho para a gente finalizar. A gente vai finalizar hoje esse conteúdo. E segunda-feira que vem a gente já começa o conteúdo do segundo bimestre, que para mim, na minha opinião, como professora Bárbara, é um dos conteúdos que eu mais gosto, tá? Mas enfim, vamos deixar isso lá para segunda-feira. Vou deixar suspense para vocês ficarem curiosos e ninguém faltar a minha aula segunda-feira. Ô, professora, Oi. eu já sou curiosa desde quando eu nasci. Agora tu quer me deixar mais curiosa? Vou deixar você curiosa para você não faltar a minha aula segunda-feira. Eu já Mas, sou gente, é curiosa, só... fica mais Professora, você acaba comigo e assim eu Calma. imagino de ansiedade. Calma, gente, eu tô ficando... Mas Eu vou virar uma detetive, eu vou te hackear. Ai, ai. Ô, professor, É a NASA. Oi. Eu vou hackear a NASA. Oi, pessoal. professora, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, é porque aqui não tá aparecendo um negocinho de áudio. E também só olha no livro as outras páginas. Vocês são espertinhos, né? Mas olhar no livro não tem a mesma graça do que eu explicar para vocês o conteúdo. O conteúdo fica muito mais interessante. Toma, seus curiosos. Você me pegou. Então vamos lá, peraí. Eu só vi no YouTube. Vamos voltar, Professora. galerinha. Oi. A senhora gostou que o carrossel invadiu a sala? Quê? Várias pessoas aqui, né? Não tinha reparado. Não. Prazer, Cirilo. Eu só tinha visto o Cirilo antes. Deixa eu virar onda. Pessoal, foco. Ó, todo mundo agora desliga o microfonezinho aí. Vamos continuar aqui pra gente finalizar. Senão não vamos finalizar. Senão não tem trato feito Mas pra a professora não vai corrigir a atividade, não? Meu querido, a professora já explicou que a correção vai ser amanhã. Ah, tá. Tá Desculpa, bom? que eu- Aí é eu sou do assim, ó, deixa a professora falar. Geralmente é assim, quando não for assim eu explico, mas geralmente é segunda explicação de conteúdo e atividade, quinta explicação de conteúdo e atividade e sexta correção das duas atividades de segunda e quinta, beleza? Nossa semaninha geralmente funciona assim, tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Pessoal, chega de conversar no chat agora, tá Professora, eu tenho uma bom? pergunta. Depois a gente Que conversa. atividade é essa? Tá lá na plataforma, depois que acabar a aula você vai lá e olha. Que Inclusive, atividade é essa? da aula passada, lá na plataforma tem, depois você olha. Vamos Ô, continuar aqui. professora, Oi. você já percebeu que você é igual a professora Paula? Não sou Igualzinha. igual. Não Eu sou também já igual. vi. Eu também já. Ó, peraí. Eu também, eu confundo. Claro que a professora Paula é linda, maravilhosa, amo ela, ó, professora Paula, mas eu sou muito mais bonita, gente. Professora, As duas são lindas. Não, tô brincando. Verdade, professor. Pessoal, agora, ó, chega de brincadeira, vamos voltar pro conteúdo. Senão, na próxima aula, eu não vou deixar vocês conversar um pouquinho, não, que vocês me embananam tudo aqui, ó. Nossa aula falta só 10 minutos. Então, vamos lá. tá bom.
Continuando aqui, agora a gente vai para a página 55, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os caçadores e coletores. Esses caçadores e coletores foram um dos primeiros povos habitantes aqui do nosso continente americano. A gente já falou um pouquinho sobre caçadores e coletores lá no primeiro conteúdo, quando a gente entrou nessa questão da origem do ser humano aqui na Terra. Então, a gente viu que uma das primeiras populações, né, eram de caçadores e coletores. Agora a gente vai falar dos caçadores e coletores, mais aqui no nosso continente brasileiro, tá bom? Então acompanha a leitura aí comigo rapidão. Ó, desliguem o microfone, vamos lá. Os povos caçadores-coletores viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Não praticavam a agricultura, mas tinham o domínio do fogo e fabricavam instrumentos variados feitos de pedra e de ossos, tá? Então, olha só o tanto que era importante essa informação. Esses caçadores e coletores vêm de caçar e coletar, né? Bem óbvio. Então, esses caçadores e coletores, eles não praticavam agricultura. Como que eles sobreviviam? Caçando e coletando alimentos, né? E eles também já tinham o domínio do fogo. Eles já conseguiam acender fogo e eles também conseguiam fabricar instrumentos variados, tanto de pedra quanto de ossos. Então, era dessa forma que eles sobreviviam naquela época, tá bom? Embora existiam muitas semelhanças entre os modos de vida dos primeiros povos caçadores-coletores, também é possível identificar diferenças entre eles. Aliando trabalho e criatividade, esses povos desenvolveram culturas próprias, né? Então é o que eu já falei para vocês. A gente já fala de cultura desde aquela época. Por quê? Porque aquele modo de vida daquele povo é considerado a cultura daquele povo, né? E como eu acabei de ler aqui para vocês, embora existissem muitas semelhanças de vida entre cada grupo de caçadores e coletores, cada grupo era exclusivo, digamos assim, porque cada um deles tinha suas diferenças, né? Alguns eram mais criativos, eles foram desenvolvendo suas culturas, os seus costumes, e assim foi então dando origem, né, aos nossos povos aqui. Continuando a leitura. A maior parte das informações que temos sobre eles vem dos vestígios de seus instrumentos, alimentos, habitações e etc. No atual estado de São Paulo, por exemplo, os pesquisadores acharam diversos tipos de pontas de flecha. Em Minas Gerais e no Piauí, descobriram uma grande quantidade de pinturas rupestres que provavelmente pertenceram a esses povos. Já no Rio Grande do Sul, foram encontradas facas de pedra em forma de bumerangue e boleadeiras. A boleadeira é um instrumento composto de 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão, feito geralmente de couro. As boleadeiras eram lançadas nas patas do animal para derrubá-lo. Até hoje, as boleadeiras são usadas por alguns gaúchos que vivem no campo e criam animais. Olha que interessante. Com certeza vocês já devem ter visto esse instrumento, né? Ou em algum desenho do Professora, Pica-Pau, né? Que já passou, ou em algum filme, ou até pessoalmente mesmo. professora, Oi, minha mãe é gaúcha. sua mãe é Eu gaúcha? vou... Você já viu esse? Meu pai nasceu lá do sul. Já, Essa ainda não boleadeira? fui no sul, mas a gente tá pensando em ir. Muito bom. Então, olha só, a gente consegue perceber através dessa leitura que eu acabei de fazer que, como eu já falei, embora existissem esse povo daquela mesma época, cada grupo tinha as suas qualidades, as suas, como é que faz, as suas diferenças, né? Enquanto lá em São Paulo encontraram muitas flechas, né? Vários tipos de ponta de flecha diferente, lá em Minas Gerais, eles já encontraram mais pinturas do que ferramentas. Lá no Rio Grande do Sul, já encontraram essas facas e essa ferramenta que é a boleadeira, que ela é tão interessante que ela é utilizada até hoje, né, para laçar animais. Então, esses donos de fazenda, esses fazendeiros têm essa ferramenta e na hora que eles precisam lá laçar algum animal, pegar algum animal deles, um boi, um cavalo e tal, joga lá na perna, enrola lá, o bichinho cai e fica lá esperando eles pegar, entendeu? Entendeu? Então, vamos lá. E aí agora a gente vai falar sobre os outros povos. A gente viu os primeiros, que eram os caçadores e coletores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sambaqueiros, que eles são muito importantes na origem do nosso povo brasileiro, tá? Então acompanha a leitura aí comigo, ó.
Por volta de 8.000 anos atrás, parte do litoral brasileiro era habitado por povos seminômades. Tá? O que eram seminômades? Lembra que eu falei para vocês que existiam os sedentários ou os sedentários e os nômades. Nômades eram aqueles povos que eles não tinham um território fixo, não tinham uma moradia fixa. Então, o que Eles acontecia? Eles não cultivavam, não tinham agricultura para cultivar os alimentos e nem para criar os animais. Quem que queria falar? é que eles não cultivavam nem plantavam, né? Isso. Aí eles caçavam e mudavam conforme a estação do tempo, mais ou menos assim, qual Exatamente. lugar tá melhor. Exato, não era nem tanto com a estação do tempo, mas em relação aos alimentos. Então, se naquela região ali ainda tem muitas frutas, muitos alimentos para eles irem comendo e animais para ir caçando, eles vão ficando ali e vão utilizando, vivendo daqueles alimentos, daqueles frutos. Quando acabava, eles iam para outra região, né? Porque eles não tinham o hábito de cultivar, não tinham agricultura e nem criar os animais. Então, eles eram nômades. Depois, quando vieram outros povos que melhoraram as ferramentas, enfim, eles começaram a criar tanto criar o gado, né, criar os animais para poder se alimentar daqueles animais, para não precisar ficar caçando, quanto plantar os seus próprios alimentos. Então, ao invés de eles ficarem mudando de moradia toda hora atrás de alimento, eles se fixaram em um lugar e começaram, então, a produzir o seu alimento para não ter que ficar indo caçar. Tá? E nem coletar. Então, esses sambaqueiros, eles eram seminômades, tá? Então, eles tinham um pouco das duas qualidades. Eles se mudavam de lugar e tudo, mas com menos frequência do que os nômades real, né? Então, alguns desses povos, eles deixaram como vestígios de sua presença os sambaquis, tá? Então, acompanhando a leitura lá do segundo parágrafo. O sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa monte de conchas. É um acúmulo de conchas de moluscos e restos de animais como peixes e aves que essas comunidades depositaram em determinados locais ao longo do tempo. Existem sambaquis que atingem até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento por 100 metros de largura. Os sambaquis eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos pessoais, enfeites, utensílios e armas. Isso indica que provavelmente já existia entre os sambaquieiros uma preocupação religiosa com a morte. Esses povos também costumavam construir suas habitações entre os montes de conchas. Os estudos do sambaqui sugerem que até cerca de 1.000 anos atrás, muitos desses povos formavam aldeias com cerca de 150 habitantes. Viviam de coleta, da caça e principalmente da pesca. Utilizavam instrumentos feitos de pedra, enfeites, facas, flechas, machados e de ossos, arpões, agulhas e anzóis. E tinham o domínio do fogo e assavam os seus alimentos. A expansão territorial dos sambaquieiros durou cerca de 5.000 anos e foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e parte do interior por tribos e aldeias da etnia tupi. Tá? Então, esses povos sambaquieiros, eles deixaram muitos vestígios desses montes de conchas que eles utilizavam, né, para várias finalidades. Para ocupação religiosa, enterro, né, para enterrar alguns dos seus povos, né, construir habitações com essas conchas, né, sobre esse monte de conchas, enfim. Essa era como é que se diz, a característica dos sambaquieiros, tá bom? Continuando a leitura aqui, ó, destruição dos sambaquis, na página 56. No final do século XV, com a chegada dos europeus ao continente americano, muitos sambaquis foram destruídos. Alguns portugueses tiravam as conchas dos sambaquis para fabricar cal, que era o material usado na construção de habitações. Atualmente, a preservação dos sambaquis continua sendo ameaçada. Eles são destruídos com objetos de, por exemplo, abrir caminho para novas construções ou extrair materiais para a produção agrícola. Apesar desse processo de destruição ainda existem sambaquis no litoral brasileiro, muitos deles estudados por equipes de arqueólogos e historiadores.
Os sambaquis estão localizados desde o estado do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Possuem idades variadas, embora seja difícil dizer exatamente quando foram formados. Alguns, como o de Capelinha, em São Paulo, têm cerca de 8.000 anos, e outros, como o de Paranaguá, lá no Paraná, têm entre 6.000 e 7.000 anos, tá? Amém, professora. Oi. Falta 1 minuto para acabar a aula. Tá bom, deixa eu terminar aqui então, porque se vocês ficarem me interrompendo, vai demorar mais. Olha só. Só para a gente finalizar aqui rapidinho, eu queria falar que desses últimos povos aqui, que são os agricultores e os ceramistas, e aí a gente finaliza, tá bom? Que também foram outros povos aqui mais antigos da nossa região. Agricultores e ceramistas, acompanha a leitura aí rapidinho na página 56. A região amazônica teve um papel importante na introdução da agricultura e da cerâmica nas terras que atualmente fazem parte do Brasil. Segundo o arqueólogo Eduardo Góes Neves, é provável que os povos da Amazônia tenham desenvolvido formas iniciais de agricultura a partir de 6.000 anos antes de Cristo, por volta de 1.000 anos antes de Cristo. Esses povos adotavam modos de vida plenamente agrícolas. Isso contribuiu para que a população aumentasse e migrasse para outras regiões do atual Brasil. Entre as plantas cultivadas por esses povos estão mandioca, pupunha, abacaxi, maracujá, cacau, feijão, amendoim, tomate, abóbora, açaí e tabaco. Atualmente, essas plantas são amplamente comercializadas e consumidas em várias regiões do mundo, como a América Latina, África, Ásia e Europa. Além disso, foram encontradas cerâmicas do atual estado do Pará, que datam cerca de 5.000 a.C. As cerâmicas amazônicas são consideradas as mais antigas das Américas. Os povos ceramistas da Amazônia criaram objetos como potes, vasos, panelas e tigelas, tá? E aqui na página 56, aqui no finalzinho, a gente tem uma imagem de um sambaqui, que é localizado lá no sítio arqueológico de Garopaba do Sul, no estado de Santa Catarina. Olha que interessante. Então, esses montes de conchas que tem aqui são os sambaquis, tá? Então, bora lá, só para a gente finalizar. Olha só, eu já postei para vocês lá na plataforma a atividade de hoje. A atividade de hoje é a página 58 e vocês vão fazer a atividade de 1 a 4, tá bom? Já tá lá explicadinho na plataforma, tá? Vocês podem ir lá depois acessar e fazer. Amanhã a gente vai fazer a correção, então vocês precisam fazer essa atividade hoje para a gente fazer a correção amanhã. Depois que eu faço correção, eu não aceito atividade mais, tá? Porque se eu já fiz a correção, né? Então não tem por que eu aceitar as atividades. Então, quem fizer para mim até amanhã vai ter o pontinho da atividade. Quem não fizer, faz junto comigo, corrige tudo, mas não vai ter o mesmo ponto que quem fez na data certinho, tá bom? Podem ir colocando o nome de vocês na chamada. Professora, que página? Tá lá na plataforma, você olha lá, tá bom? É da 1 a 4? Pode fazer só o número? Tipo, Isso, todas as atividades, você não precisa copiar o texto nem nada. Mas, pessoal, olha só, da atividade, tá lá na plataforma explicadinho. É só vocês irem lá e ler, sem preguiça. Faça a leitura de tudo que eu coloquei escrito lá, que você vai entender perfeitamente como é para fazer a atividade. E se mesmo assim você ainda tiver dúvida, pode me mandar mensagem no privado do WhatsApp, tá bom? Beijo!